Boa noite! Eu aqui de novo, Mônica Sanches. Olá! Mais uma vez, uma live de assuntos regulatórios, responsabilidade técnica para profissionais da saúde que queiram iniciar nessa área ou que já tenham iniciado, mas têm mais dúvidas do que soluções. Essas lives estão acontecendo para eu trazer informação para você, para eu te ensinar algumas coisas. Eu sempre trago conteúdo. Então, se você tem dúvida, também vale aqui um espaço aberto para você tirar todas as suas dúvidas. Hoje eu quero reforçar mais uma vez que nós estamos com as turmas abertas para o curso Aprendendo a Ser um Responsável Técnico em uma Distribuidora de Produtos para a Saúde. As distribuidoras de produtos, as importadoras de produtos precisam de nós, profissionais da saúde, como responsáveis técnicos. As inscrições estão abertas para você que está aqui no Instagram, tem que se inscrever lá na bio, e para você que está aqui, Facebook, YouTube, LinkedIn, a gente colocou o link de inscrição aí nos comentários. Você clica lá no link, assiste o meu vídeo, lá no vídeo eu te explico todos os módulos, as aulas, o que eu vou te ensinar, e aí você faz a compra e vem ser meu aluno. Para quem é esse curso? Como eu falei, profissionais da saúde, então, os farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, biólogos, odontologistas, engenheiro biomédico, engenheiro elétrico, você que quer trabalhar nessa área de responsabilidade técnica, às vezes você ainda não conhece e quer conhecer e quer começar nessa área, às vezes você já conhece, já iniciou na área, mas está lá cheio de dúvida. Esse curso eu estou preparando com muito carinho, com muita informação, com a minha metodologia de tradução e simplificação das informações para trazer para você. Então, você entra lá no link, assiste o meu vídeo e faz a compra. Te espero lá na minha aula 1, hein? Eu quero também reforçar aqui o seguinte: a gente, nós profissionais da saúde, a gente nem sempre sabe que podemos ser os responsáveis técnicos. Eu conto a minha história porque acontece, gente. Eu, quando iniciei na área, quando eu fui assinar como responsável técnica, eu nem sabia que podia. Eu já era biomédica, já trabalhava em hospital, em centro cirúrgico, e não sabia que podia assinar como responsável técnica em uma importadora de produtos. Então, eu não sabia que podia trabalhar numa importadora de produtos, mas podia. E daí eu fui ver lá na grade das faculdades, e não temos essa área. Ninguém conta para a gente que a gente pode, mas podemos. Podemos, porque por lei, é uma lei, tá? Uma lei antiga que exige que essas empresas, para que possam trabalhar com produtos que vão ser usados em pacientes, que nós chamamos de produtos para a saúde, precisam ter obrigatoriamente um profissional da saúde como seu responsável técnico. E aonde entram ali os engenheiros que eu estava falando aqui? Engenheiro elétrico, engenheiro bioquímico, biomédico. Nos medical devices, em inglês, né? Nos equipamentos elétricos de uso em pacientes. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, os monitores multiparâmetros, os medidores de pressão, os termômetros elétricos, né? Tem vários tipos de termômetro. Então, para esse tipo de material, pode também ser, como responsável técnico, um engenheiro. Então, por isso que eu reforço, a gente, nem o engenheiro, nem o biomédico, nem o farmacêutico, nem o enfermeiro, a gente não aprende isso na faculdade. A gente pode sim assinar como responsável técnico numa importadora de produtos médicos. Então, eu estou aqui para trazer informação para você, para que você possa entender qual é o seu papel ali dentro daquela empresa e não ficar perdido, né? Eu, quando comecei, fiquei totalmente perdida. Eu fui fazer uma reunião de trabalho
de outro trabalho, recebi o convite para ser responsável técnica, assumi, fui lá no meu conselho regional, fui aprovada e não sabia por onde começar, não sabia o que tinha que fazer ali de rotina. E fui aprendendo no dia a dia, ali, na marra, acerta, erra. E eu acho que a gente não precisa passar por isso. Se a gente tem alguém que possa ensinar, para que passar por isso, não é? Então, eu estou aqui para ensinar. Eu tenho feito vídeos, vários vídeos. Se vocês ainda não têm acesso, se vocês não têm acesso, entrem nas páginas, no YouTube é onde a gente tem o maior número de vídeos. Alguns tem no Instagram, no Facebook, mas no YouTube temos todos os vídeos. LinkedIn tenho posto também um pouquinho de vídeo. Mas, enfim, nesses vídeos eu tenho trazido um pouquinho de informação sobre o dia a dia, o que faz, quem pode ser responsável técnico, como é que é o trâmite para assumir, porque também não é só resolver o que quer, não é? Então, eu trago esses vídeos. Também tenho ressaltado bastante, vou trazer aqui para vocês de novo a informação primordial. Assuntos regulatórios é uma área que paga bem. Sim, os salários são altos. Você começa com um salário menor, mas aí você vai crescendo e o salário rapidamente cresce junto e você chega assim num salário de até 15 mil reais em pouco tempo. E por que eu vou dizer, por que eu falo isso sempre? Vou te explicar hoje. Hoje aqui o tema da live para você entender de vez, uma vez por todas. A faixa salarial de quem está em assuntos regulatórios é uma faixa salarial alta, que paga bem. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, pelo Google, média salarial, você vai ver que paga bem. Agora, para você iniciar numa empresa que paga bem, você já precisa ter experiência. É meio louco isso que eu estou falando, né? Você vai iniciar com experiência, mas é assim que funciona. Então, qual que é a minha dica? Qual que é o pulo do gato que eu dou aqui, que eu falo sempre também? É importante você ter em mente que você precisa iniciar ganhando um salário menor. Ninguém em sã consciência vai te contratar pagando um salário alto se você não tiver nenhuma experiência. Numa entrevista de emprego, você pode até se destacar se você assistir meus vídeos, fizer o meu curso, você vai aprender, você vai chegar na entrevista sabendo o que você vai falar, mas sem nenhuma experiência. Então, a minha dica principal é: inicia numa empresa de pequeno porte. Eu hoje trabalho há 7 anos como consultora. Já trabalhei a minha vida de profissional inteira, quase, né? De 15 anos, mais de 15 anos, sendo responsável técnica e sendo de assuntos regulatórios. Então, eu fui ser coordenadora de assuntos regulatórios e depois gerente de assuntos regulatórios. Eu já fui gerente, trabalhei por 4 anos como gerente numa multinacional americana. E aí optei por ser consultora. Como consultora é que abriu esse leque para mim, porque muitas empresas vêm a mim para iniciar a empresa, começar. E o que precisa para começar uma empresa? Gente, simples o que precisa: ter um espaço físico, contrato social, CNPJ e o responsável técnico. Sim, somos nós. Nós estamos no início. Se a empresa vai começar, a gente tem a possibilidade de começar junto com ela. Normalmente, a empresa que está iniciando, ela vai pegar um profissional sem experiência e vai pagar menos. Por isso que eu estou te falando. É a sua chance de começar sem nenhuma experiência. E as empresas, às vezes, elas já iniciaram, elas já estão abertas, e aí o responsável técnico arruma uma coisa melhor e vai embora. E ela precisa rapidamente substituir, porque a gente tem um prazo, se eu não estou enganada, de 30 dias para ficar sem, para ficar descoberto. Então, sai um responsável técnico, precisa necessariamente entrar outro. É normal a empresa, mesmo quando o responsável técnico sai, não fazer a baixa da responsabilidade enquanto não encontra um novo. E aí você vai até receber por isso, enquanto não encontra um novo para poder substituir, porque a gente tem prazo, sim. Então, se você está querendo iniciar nessa área, a sugestão é pegar uma empresa que está ou começando do zero, ou que já tem alguns anos, mas ainda é pequena. O que eu considero uma empresa pequena? Que tenha movimentação de produtos de compra e venda ainda pequena. Ali
Eles vão, sim, pegar pessoas sem nenhuma experiência, pagando um salário um pouco menor. A faixa salarial é o nosso piso, então ela fica em torno de 3.500, 4.000 reais, a faixa inicial para quem não tem nenhuma experiência, mas quer sim vir trabalhar nessa área. E eu vou te contar aqui uma coisa: além de tudo, você pode sim assinar duas responsabilidades técnicas, você pode assinar por duas empresas. Quando eu digo assinar, eu quero dizer lá no Conselho Regional de Classe, no seu, o meu é CRBM, porque eu sou biomédica, mas temos o CRF, CRO, os CREAS, os CORENs, enfim, cada setor tem o seu conselho regional. O conselho regional aceita que a gente assine em duas empresas. Então, se eu estou te falando que o salário inicial é de 3.500 a 4.000 reais, e você não tem experiência, mas você consegue duas empresas por meio período cada, o conselho regional aceita, se a empresa aceitar também, você já vai assinar duas responsabilidades técnicas sem ter experiência nenhuma na área, começando a adquirir. E aí, qual é a minha sugestão master para você? Começa numa empresa pequena, mas já vai se qualificando para você ir aprendendo. E aí você tem dois ramos a seguir ali. Você tem a opção de crescer junto com a empresa, que essas empresas começam pequenas, mas elas tendem a crescer. E conforme elas vão crescendo, os salários vão crescendo junto com você. Mas para crescer junto, você precisa se qualificar, estudar, aprender, certo? E aí, a outra opção é, se você quer seguir na área de assuntos regulatórios e ir para uma multinacional, quem são as multinacionais? São as fábricas que ficam fora do Brasil. As fábricas que ficam nos Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim, mas que querem trazer o seu produto para ser vendido aqui no Brasil. Para ela vir para cá, ela precisa sim, obrigatoriamente, ter um CNPJ, um contrato social com um diretor nomeado brasileiro, ou que more no Brasil, pode ser estrangeiro, mas que more no Brasil, e um responsável técnico. Olha nós aí de novo. As multinacionais, todas elas começam pequena, porque ela vem para o Brasil, monta a sua estrutura, tira os seus registros, e daí que ela vai crescer. Então, muitas vezes ela é grande fora do Brasil e é pequenininha aqui, porque ela vai crescendo de acordo com o número de vendas. Então, vem tudo que eu te falei agora há pouco. Começa como responsável técnico numa empresa pequena, você vai ter a opção de crescer junto com a empresa. Se não for satisfatório para você, você vai poder mudar de emprego, mas para isso você já vai ter a experiência prévia. Eu, quando saí da importadora que eu trabalhei, uma importadora pequena também, lá eu aprendi na marra. Na minha época não tinha os cursos especializantes, não tinha pós-graduação sobre isso e não tinha uma Mônica que desse um curso detalhado e traduzido sobre isso. Então eu tive que aprender fazendo os cursos que eu tinha ali disponíveis. Eu fiz pós-graduação em vigilância sanitária, então eu sei tudo de vigilância sanitária, só que não era específico para produtos para a saúde. Abrangia toda a vigilância sanitária como um todo. Aí eu fiz vários outros cursos, como recorrer de auto de infração, porque sim, as empresas também tomam auto de infração e não precisa ser advogado para recorrer. Enfim, fui me qualificando como deu e fui aprendendo no meu dia a dia. Aí tudo que eu aprendi eu pude realmente colocar em prática quando eu fui ser coordenadora de assuntos regulatórios numa multinacional japonesa. Eu já parti de uma empresa pequena para uma empresa média, uma multinacional média. E aí lá sim, eu fiquei 5 anos, pude implementar, aprender, treinar muita gente, enfim, lá eu pude realmente me desenvolver. Agora eu vou te falar uma coisa, eu aprendi de verdade mesmo, não foi nem como gerente de assuntos regulatórios, porque como gerente eu aprendi muito Brasil, gerente do Brasil, muito sobre a América Latina, né, os outros países que a gente tem na América Latina, mas como consultora, que eu já estou há 7 anos, essa experiência, eu vou te falar, eu pude aplicar mesmo tudo que eu aprendi nesses anos de carreira, porque tem empresa de todos os tipos, tem produtos de todos os tipos, e a gente tem que aprender. Como responsável técnico,
a gente tem que aprender uma rotina um pouco mais simplificada, porque você tem que aprender a rotina ali da sua empresa, dos seus produtos. Aí você, como assuntos regulatórios, vai começar a arriscar um pouquinho mais, vai fazer o registro de um produto aqui, um registro de um produto ali, e aí você vai indo. Quando você chega numa multinacional, aí tem mais de uma fábrica, daí você vai ter que conhecer vários produtos. E quando você é consultora, aí são zilhões de fábricas com zilhões de produtos. E aí você tem sim que aprender, estudar, se adequar. Por isso eu posso te falar que nesse curso que eu estou te falando, que a gente está com as inscrições abertas, aprendendo a ser um responsável técnico, eu tenho exemplos, recheado de exemplos de vivência, experiência minha. Já iniciei não sei quantas empresas, ajudei a iniciar, não é? Eu já fiz não sei quantos mil registros de produto. Então, eu quero trazer essa experiência e com exemplos de casos que aconteceram comigo, ou mesmo de documentos, porque muita da nossa parte é documental. E aí eu falo, tem que apresentar tal documento. Você vai ficar olhando para mim? O que ela está falando aí? Então, eu quero te trazer, inclusive, exemplo de documento, porque não adianta só falar o nome. Tem que falar o nome, tem que falar o nome do documento e mostrar o que é. E é importante reforçar também a questão, esse curso que eu estou ministrando, Aprendendo a Ser um Responsável Técnico em uma Distribuidora de Produtos, ele é para o Brasil inteiro. E é importante eu ressaltar isso, porque quando a gente pensa em tirar uma licença sanitária, óbvio que tem diferença de estado para estado e de cidade para cidade. Eu sou de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo já tem muita diferença. Então, eu vou te falar, já tem muita diferença. Eu já tive cliente em Minas Gerais, consegui auxiliar aqui de São Paulo também. Tem as suas diferenças. Já auxiliei gente lá no Mato Grosso, já auxiliei gente lá no Sul. Então, eu sei te falar que tem diferença, mas a base, o princípio é sempre igual, é sempre o mesmo. E é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero que você aprenda, para você ter a base. Porque tendo essa base, essa noção, tudo que eu te falar depois você já vai saber. Você já vai ter aprendido. E principalmente na sua rotina, porque o meu intuito é que você venha trabalhar na área. Se você já trabalha, é que você ganhe uma promoção, mude de emprego, um salário mais alto, né? Que você cresça. Essa é a minha intenção. Então, eu te ensinando com muitos detalhes, toda essa base, toda essa informação, rumo ao topo, rumo aos salários. Eu já te falei aqui nessa live hoje, te dei exemplo de como ganhar já no início, sem nenhuma experiência, um salário um pouco melhor, assinando 2 responsabilidades técnicas. É fácil de encontrar esse emprego? 2 assim de uma vez? Não é tão fácil assim, porque muitas empresas não divulgam essas vagas e aí os candidatos não sabem nem por onde começar. Eu, como consultora, que já iniciei muitas empresas, já auxiliei na parte de tirar a licença sanitária, como eu te falei, né? Passo 1, arranjar o espaço. Passo 2, CNPJ, contrato social. Passo 3, responsável técnico. A gente já está lá no início. Se não tiver o responsável técnico, a gente nem avança. As empresas não sabem nem onde divulgar, aonde encontrar, elas acabam correndo para indicação, tipo, eu tenho um primo aqui que é formado em tal coisa, eu tenho um vizinho que é formado não sei o quê, e às vezes o vizinho ele assina lá e nem sabe o que, que é. Aí quando chega lá um candidato sem nenhuma experiência, mas que tenha conhecimento, que saiba falar alguma coisa, ele vai sim ser escolhido na entrevista de emprego, com toda certeza. Então, até para tentar auxiliar isso, a gente criou o canal no Telegram. Lá no Telegram, eu estou juntando profissionais que sejam da área da saúde, que tenham interesse em trabalhar com responsabilidade técnica para produtos para a saúde e assuntos regulatórios para produtos para a saúde. Qual a diferença básica entre um e outro? Quem trabalha em assuntos regulatórios tem que saber fazer a tradução de legislação, montar processo de registro na Anvisa, mas não assina pela empresa. E quem é o responsável técnico
Pode fazer tudo isso que eu falei, mas também vai assinar pela empresa, vai vincular o seu nome, o seu conselho regional com o cadastro da empresa. Essa é a grande diferença. O responsável técnico pode sim fazer todas as funções de assuntos regulatórios. Nas empresas que eu trabalhei, sempre fui responsável técnica. Então, na primeira empresa eu era só responsável técnica, que era uma empresa de porte pequeno. Aí na segunda eu fui ser coordenadora de gerente de assuntos regulatórios e responsável técnica. E aí na outra empresa eu fui ser gerente de assuntos regulatórios e responsável técnica. E hoje eu tenho a minha própria empresa e eu sou também responsável técnica. Então, eu sempre fui responsável técnica, então eu acumulei a função de assuntos regulatórios e de responsabilidade técnica. As empresas de menor porte, o responsável técnico acaba assumindo todas as funções. Aí, se a empresa crescer muito, aí é normal que você suba junto com ela, né? Porque outra coisa importante que eu falo também aqui, falando de remuneração, por que o nosso salário acaba sendo sempre mais alto? Já falei para você fazer uma pesquisa da faixa salarial de um analista pleno de assuntos regulatórios. Você vai descobrir que é uma faixa salarial muito boa. E se você for também o responsável técnico, você vai acumular 2 salários. Você vai ganhar o salário de analista, normalmente o analista ou o coordenador, tá? Normalmente é um cargo um pouco melhor. Pode ser coordenador. Um coordenador de assuntos regulatórios, ele vai ganhar o salário de assuntos regulatórios, de coordenador, e vai ganhar o salário de responsável técnico. São 2 salários. E isso é o sindicato lá que exige, não é a gente que quer. Então, eu sempre recebi 2 salários, acumulando essas 2 funções. E eu era gerente de assuntos regulatórios e sistema da qualidade, então meu salário era muito bom. Quando a CNN fala que o salário, a CNN trouxe uma reportagem agora no comecinho do ano de 2021, onde ela fez uma pesquisa salarial para as profissões do futuro, as profissões que estão em alta. E nós aparecemos lá. Estava lá nosso cargo máximo, gerente de assuntos regulatórios, não é nem diretor, hein? Multinacional grande tem também o diretor, que ainda é mais do que isso. Mas um gerente de assuntos regulatórios recebe, em média, de 20 a 35 mil reais. E esse é um salário real. Eu, na minha época de gerência, cheguei a participar de processos, já estava como, na verdade, já estava como consultora, mas cheguei a participar de processo seletivo o ano passado, com salário. O ano passado não, teve pandemia, né? Não valeu. O ano retrasado, 2019. E já era 20 mil reais. Na verdade, 25 mil reais. Então, é uma coisa totalmente real e plausível. Pode acreditar, faz a pesquisa lá da faixa salarial. E por que eu insisto nisso? Porque, às vezes, como a gente não tem conhecimento do que é a área, a gente também não tem conhecimento da remuneração. E a gente tem que traçar uma meta na nossa vida. A minha meta foi chegar a ser gerente de assuntos regulatórios. E eu cheguei nela. Depois eu parti para ser consultora, porque eu optei, foi uma opção minha. Poderia ter continuado trabalhando em multinacional, continuar a ser gerente? Sim, poderia, mas optei por ser consultora. Então, aqui vale a dica para você tomar a decisão. Aonde você quer chegar? Você quer ficar na rotina hospitalar? Você quer dar plantão de final de semana, plantão nos feriados? Tudo bem também. É uma opção sua, pelo amor seu à profissão. Eu, nos meus plantões de final de semana, eu queria morrer. Aqueles sábados e domingos de sol, todos os meus amigos fazendo outras coisas e eu lá trabalhando. Mas é de amor à profissão. Aí é uma decisão sua, na sua opção. Eu quero te apresentar aqui a opção de ser o responsável técnico, de seguir na área de assuntos regulatórios, e aí, quem sabe, chegar em pouco tempo no salário de 15 mil reais. E eu coloquei 15 mil reais, que é um salário que você alcança mais rapidamente. Se você se esforçar em estudar, você pode sim chegar no gerente de assuntos regulatórios. É uma área que também é muito bem remunerada e que você pode também chegar nela, só demora um pouco mais. Então, foca nos 15 mil, que ali você chega rapidamente.
E eu já te dei um exemplo aqui real de você assinar 2 responsabilidades técnicas, se você quiser, mesmo sem nenhuma experiência. E aí, adquirindo experiência, você parte para uma empresa de porte maior, que essas são as que pagam melhor. Tem empresa multinacional que paga um salário de analista pleno de R$ 10.000, né? É uma questão de você encontrar essa empresa. Enfim, então ficam aqui esses 2 convites para você hoje. O convite número 1 para você entrar lá no Telegram. O Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp. Precisa fazer o download, baixar no seu celular o aplicativo. Se inscreve no Telegram, daí encontra a gente lá. Estamos como Visa Expert Online, mas sou eu, Mônica Sanches, que estou lá. E o outro convite é fazer o curso. Entra lá no link que a gente deixou disponível aqui no chat para quem está aqui. Quem está no Instagram, lá na minha bio tem o link, se inscreve lá para você receber no seu e-mail. Assiste o vídeo, clica no link, assiste meu vídeo. Lá no meu vídeo eu te explico um pouquinho do que é esse curso, os módulos. Vou te adiantar aqui que são 5 módulos, recheado de aulas, recheado de exemplo, com uma linguagem mais simplificada para você poder entender e colocar na prática depois tudo aquilo. E outra coisa que eu esqueço de falar, esse curso, ele é online, com aulas gravadas. Também teremos aula ao vivo comigo para tirar as dúvidas e você vai ter acesso depois por mais 6 meses. Então, você conclui o curso, ganha um certificado e ainda assim eu vou deixar o acesso para você. Então, se você não tem experiência nenhuma, mas encontrar o seu emprego e tiver dúvidas, vai lá e consulta na aula. Fora que eu vou deixar o material também para você poder imprimir, para você poder fazer o download. Tudo isso para você sim começar imediatamente. Assiste os vídeos, assiste o curso e já vai para o mercado de trabalho, já vai encontrar o seu emprego novo. E se você já está na área, começa a aplicar tudo que eu ensino lá nas aulas. Eu tenho certeza que implementar tudo isso e faça a diferença dentro da sua empresa. É isso que vai te levar no próximo passo, no próximo nível, fazendo a diferença. Por que é que eu saí de uma empresa de pequeno porte e cheguei numa de médio porte tão rápido? Por competência, gente. E a gente tem que demonstrar competência. Na entrevista de emprego, tudo que eles perguntaram, eu sabia aquilo e muito mais. Então, a entrevista de emprego, para mim, foi tranquilo. Quando eu fui fazer essa transição, a vaga ficou em aberto por pelo menos 1 ano. Deu tempo, eu estava grávida. Deu tempo de eu sair, ter meu filho, sair de licença, voltar. E daí que eu fui lá. E a vaga continuava lá sem preenchimento. Insisto aqui, tem mais vagas e menos profissionais qualificados. Então, se qualifique, queira aprender, comece hoje, imediatamente, a se inteirar sobre o que é isso e já vai fazer entrevista de emprego. Se você der a sorte de topar com uma vaga de pessoas pedindo sem experiência nenhuma, eu garanto que você vai sim fazer a diferença na entrevista. E depois que você for empregado, começa a estudar mais ainda para você fazer a diferença dentro da empresa e aí poder alcançar lá o seu almejado salário. Então a live de hoje fica por aqui.